Fala, galera bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia, de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos continuar aquele assunto de orações reduzidas. Na aula anterior, nós vimos as orações substantivas. Hoje nós veremos as orações adjetivas. Então, antes de entrar propriamente no tema das orações adjetivas, eu vou relembrar com vocês alguns pontos. Primeira coisa, pessoal, quando nós vamos reduzir uma oração, o que nós fazemos? Retiramos o conectivo e usamos o verbo da segunda oração, ou seja, da oração subordinada, na forma nominal. Colocamos esses verbos nas formas nominais. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que são essas formas nominais dos verbos? Nós temos 3 formas nominais dos verbos. Na aula de substantivas, nós só vimos um, que é o infinitivo, que são aqueles verbos terminados em R. Por exemplo, andar, correr, partir. Na aula de hoje, eu trarei os outros dois, que é o gerúndio e o particípio. No gerúndio, os verbos serão terminados em NDO. Então, ficaria assim, andando, correndo, partindo. E o particípio? O particípio são os verbos terminados em DO, andado, partido, corrido. Vamos relembrar mais um ponto. Toda aula de período composto eu relembro isso com vocês, né, gente? Mas é para a gente não esquecer mesmo. O que é oração, o que é período, o que é o período composto? Oração, então, é uma frase que tem verbo. E vai depender, o período vai depender da quantidade de orações. Então, se eu tenho um verbo, é período o quê? Simples, muito bem. E se eu tenho mais de um verbo, mais de uma oração, o meu período será composto. Então, nós temos 2 tipos de período, o composto por coordenação e subordinação, que nós já vimos. E dentro da subordinação, nós temos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, que nós também já falamos sobre elas. Para relembrar, é só assistir as nossas aulas aí no YouTube. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Isso mesmo, é um nome maior, mas vai dar tudo certo. Calma aí que nós vamos concluir esse raciocínio. Então vamos lá. Primeiro ponto, as orações subordinadas adjetivas, elas se classificam de 2 formas, que eu já falei para vocês. Elas são explicativas ou restritivas. Vou dar só um detalhe aqui. As explicativas são aquelas que têm vírgula, são separadas por vírgula. E as restritivas são aquelas que não são separadas por vírgula. É claro que nós temos mais informações sobre elas e que nós já vimos, mas não precisa eu repetir aqui agora. Outro ponto importante é que a oração adjetiva, ela geralmente vai iniciar com o pronome relativo que. Então, esse que é o momento da dica de hoje, o fica a dica, é o quê? Vocês vão perceber que ela sempre vai iniciar pelo pronome relativo que. Isso fica mais fácil para nós, não é mesmo? Então, sempre que vocês virem esse pronome, vocês vão saber que pode ser que ela seja uma oração adjetiva. E vamos lá, então, ver a classificação dessas orações. Primeira, oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Então, nós vamos ver primeiro as reduzidas de infinitivo. Olha o exemplo aí comigo. Mateus foi o único que apreciou o filme. Se eu reduzir essa oração para o infinitivo, como que ela vai ficar? Mateus foi o único a apreciar o filme. Percebem que eu retirei o pronome relativo que e coloquei o verbo no infinitivo, o verbo apreciar? Correto. Agora nós vamos ver a oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de infinitivo. Aquela que canta na internet é minha prima. Vamos ver como que ficou. Aquela a cantar na internet é minha prima. Então, eu retirei o pronome que e coloquei o verbo no infinitivo. Agora, o próximo é o gerúndio. Oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio. Como que ficaria uma oração, se eu for reduzi-la para o gerúndio? Gosto de crianças que correm pela casa. Gosto de crianças correndo pela casa. Lembrando, pessoal, que a oração ela tem que ter uma função
de adjetivo, tá certo? A oração subordinada ela tem que trazer essa ideia de adjetivo para a gente conseguir reduzi-la. A próxima é a oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio. Encontrei Pedro que trabalhava na loja. Olha essa redução. Encontrei Pedro trabalhando na loja. Percebem que eu troco, eu pego esse verbo trabalhar e coloco o NDO no final para ficar no gerúndio e retiro o conectivo, que no caso é um pronome relativo que. O próximo agora é o particípio. Vejamos. Oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Ana tem apenas a caneta que ganhou na escola. Reduzindo essa oração, Ana tem apenas a caneta ganhada na escola. Ah, professora, mas você não falou que é DO no particípio? Sim, mas também pode vir com DA. Vai depender da pessoa, né? Para a gente conjugar o verbo. Então, se está falando do feminino, o verbo vai estar com DA no final, tá certo? Essa é uma observação importante a ser feita. E a oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Rodrigo ficou surpreso com a casa que compraram ontem. Rodrigo ficou surpreso com a casa comprada ontem. Aí aconteceu a mesma coisa, tem o DA no final e está no particípio. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem cada uma delas. As orações adjetivas são muito fáceis, não é, pessoal? E para a gente aprender melhor ainda esse conteúdo, eu trouxe para vocês algumas atividades. Tá bom? E nós vamos resolver aqui juntos e depois também vocês farão mais atividades lá na plataforma. Vamos lá. O que é que o exercício está pedindo? Reduza as orações adjetivas, em seguida classifique-as. Vamos ver então a primeira oração aqui. Havia ali pessoas que pediam paz. Como que eu vou reduzir essa oração? Primeiro a gente vai reduzir, depois a gente fala o que ela é, tá bom? Vamos combinar assim. Então, vamos tentar reduzir aqui da seguinte forma. Havia ali pessoas pedindo paz. Eu usei o NDO. Então, eu posso dizer o quê? Que ela é uma oração subordinada, adjetiva, porque aqui não tem vírgula, né? Aliás, restritiva, desculpa, porque aqui não tem vírgula. E ela é reduzida de gerúndio, porque eu coloquei o NDO no final do verbo, tá certo? Letra B. Não sou homem que inventa coisas, mas conto-as. Aqui eu peguei uma frase do Rubem Alves e eu quis trazer essa frase desenvolvida, mas ele escreveu de forma reduzida. Eu vou mostrar para vocês. Olha como que ela fica reduzida. Não sou homem de inventar coisas, mas de contá-las. O que eu percebo aí? Que a oração ela foi reduzida, retirou-se o conectivo que, e ele colocou o verbo inventar, ou seja, quando termina com R, qual que é a classificação do verbo? Infinitivo, muito bem. Então, ela é uma oração subordinada, ela é adjetiva, restritiva, porque não tem vírgula, e ela é reduzida de infinitivo, muito bem. Letra C. O menino trouxe a gaiola que seu pai fez. Vamos tentar reduzir essa oração. Como que ela ficaria? O menino trouxe a gaiola feita pelo pai. Olha só que interessante. Como que é a classificação dessa oração? O menino trouxe a gaiola feita pelo pai. Ela será uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Ah, professora, mas você não falou que no particípio o verbo termina em DO? Então, essa é uma observação interessante também a se fazer. Aqui, o verbo fazer, a gente não vai falar fazido. Existe fazido? Não existe. Então, é feito ou feita. Por isso que nós usamos dessa forma, tá certo? Aí vocês têm que prestar atenção no que o verbo quer dizer. Qual que é a indicação? Qual que é o efeito que esse verbo quer expressar na oração? Para vocês conseguirem verificar a conjugação dele, tá bom? E a forma nominal que ele se apresenta. E agora é com vocês. Para acessar as atividades da plataforma, vocês vão apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela ou vão acessar smedgv.com/aluno. Já se inscreveram no nosso canal do YouTube?
Pois é, inscrevam-se, curtam, compartilhem as nossas aulas e nos sigam nas outras redes sociais. Não se esqueçam, pessoal, mesmo de resolver as atividades na plataforma para vocês terem uma compreensão melhor a respeito do assunto que eu trouxe hoje. E nós nos encontramos na próxima aula.